vida. É muito bom que você esteja aqui hoje, nessa noite. Você que está nos acompanhando agora de casa, pelo Instagram, pelo YouTube, que a paz do Senhor também esteja na sua casa nesse momento, que você seja abençoado também nessa noite. Então compartilha essa mensagem, manda essa live para mais pessoas, para que outras pessoas recebam também essa palavra do Senhor. Eu convido a igreja a abrir nesse momento a sua Bíblia lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 11. João, capítulo 11, vamos ler do versículo 1 ao 10 e depois do 21 ao 26. João, capítulo 11, a partir do versículo 1. O tema da mensagem de hoje é: não desista agora. Não desista agora. Continue confiando, continue crendo. Por mais difícil que possa estar sendo a sua vida, todas as tempestades que você está enfrentando, mas não desista agora. João, no capítulo 11, a partir do versículo 1, vai estar aqui na tela. Diz assim a palavra do Senhor: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. E estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? E Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz. Agora quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Pula para o versículo 21. Versículo 21 diz assim: e disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que o pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém. Estas são as palavras da salvação e por ela a gente dá graças a Deus. Vamos orar, feche os olhos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui hoje na Tua casa. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor guardou a nossa vida, nos tirou da nossa cama hoje com saúde, com vida, Pai. Nós somos muito, Pai, muito gratos a Ti, Pai. E queremos te pedir, Senhor, que nessa noite, essa Tua palavra que já foi liberada, ela fale ao nosso coração. Que essa palavra ela faça a mudança necessária que estamos precisando, Pai. Que o Teu Espírito Santo faça uma aplicação personalizada sobre tudo aquilo, Pai, que vai ser ministrado nessa noite. Que eu não te atrapalhe em nada, Senhor. Que eu seja apenas um canal para trazer a Tua palavra, a Tua mensagem para o Teu povo. E que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença. Rocha minha e Redentor meu, é por isso que eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. 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 O tema da mensagem que nós vamos falar e ministrar hoje é: não desista agora. Porque existem várias vezes que estamos perto de alcançar alguma coisa que Deus quer colocar na nossa vida, e é quando a gente está perto, muitas vezes a gente desiste. Quando a gente está perto, muitas vezes a gente para.
Eu não sei se você já viu na internet, mas aí algumas vezes a gente vê alguns memes que tem um cara cavando lá, quando está chegando bem pertinho do diamante, ele desiste, para e volta. Muitas vezes é assim na nossa vida. Muitas vezes Deus tem muita coisa para fazer na nossa vida, mas quando surgem algumas dificuldades, a gente para e desiste. A gente para e volta. Jesus ele assemelha, quando ele fala sobre a parábola do semeador, a um tipo de semente que cai no solo rochoso, que quando surgem as dificuldades, ela seca e morre, porque não aprofundou as raízes. E assim muitas vezes é a nossa vida. Quando surge dificuldade, quando surge problema, a gente já pensa em parar, a gente já pensa em desistir. E é justamente por isso que Deus trouxe aqui nessa noite, para que você não desista, para que você não pare. Olha para a pessoa do outro lado. Olha que pessoa maravilhosa diz: não desista. Para outra pessoa do outro lado diz: não desista. Porque sempre vai vir dificuldades e levantes do inferno para fazer com que você queira parar. A gente tem falado aqui nas pregações, toda vez que Deus quer fazer alguma coisa na nossa vida, o inferno vai se levantar para parar. Toda a narrativa bíblica você vai ver isso acontecendo. Quando a gente olha para a história de Moisés, quando Moisés nasce, o que é que Faraó manda fazer? Mate todas as crianças. O inferno sabia que estava nascendo o libertador do povo de Deus, do cativeiro, da escravidão. E ele fez: vamos matar todas as crianças, vamos parar aquilo que Deus quer fazer. Quando a gente olha para o Novo Testamento, quando vai nascer o libertador, Jesus Cristo, que vai nos libertar, o que é que Herodes manda fazer? Mata todas as crianças. Mata todas as crianças, para que morra também o libertador. Porque o inferno, ele sempre vai tentar parar aquilo que Deus está começando a fazer na sua vida. Sempre vai ter algo para parar. E é justamente por isso que Deus fala através de Jeremias, em Jeremias 29:11, que a gente conhece muito essa passagem, que diz assim: pois sou eu é que sei os planos que tenho ao vosso respeito, planos de paz e não de destruição, planos de te dar uma esperança e um futuro a qual desejais. Amém. No momento de maior dificuldade daquele povo, o cativeiro, o povo tinha se levado para a Babilônia, e Deus está falando: olha, está difícil, está com problema, tem muita gente morrendo, mas eu é que sei o plano que tenho ao vosso respeito. E é isso que Deus está dizendo para você. Tem muita coisa acontecendo para parar aquilo que eu estou querendo fazer na sua vida. Tem muita gente que dá tapinha nas suas costas, que está querendo te destruir, mas eu é que sei os planos que eu tenho a respeito de vocês. E você não pode parar, você não pode desistir. Tiago capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Tiago capítulo 1, do 2 ao 4 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Então, porque eu e você deve perseverar, a gente deve lutar diante das adversidades e ter por motivo de alegria por passar por ela, porque ela vai tornar a gente maduro e íntegro, sem lhes faltar coisa alguma. Mesmo que você não entenda se aquilo que está acontecendo, o porquê, porque é tão difícil, porque você não está conseguindo, mas saiba, Deus tem algo para fazer através daquela provação. Deus tem algo para lhe ensinar através daquela dificuldade. Eu sempre gosto de usar essa analogia porque eu acho ela maravilhosa. Quando você vai levar o seu filhinho para tomar injeção, ele fica desesperado. Ele fica gritando, chamando você, porque ele confia em você, e você está lá olhando para ele, e ele, por favor, me ajuda, e você está deixando aquilo acontecer. Você está deixando aquilo acontecer por quê? Porque você sabe que aquela vacina é para um bem maior para ele. Você sabe que aquela vacina muitas vezes tem reação, ele vai passar alguns dias com febre, vai ficar doentinho, mas você prefere deixar ele passar por aquilo
poderia pegar algo que poderia morrer. Então muitas vezes é isso que Deus está fazendo comigo e com você. Ele está deixando você temporariamente ficar doente. Ele está deixando você temporariamente passar por uma dificuldade, porque Ele sabe que ela vai ser necessária para fazer você crescer, amadurecer, para que vocês sejam homens e mulheres de integridade, para que vocês possam alcançar aquilo que Deus quer colocar na nossa vida, na sua vida. E você tem que entender que eu sempre falo que o silêncio de Deus não é uma ausência de resposta. Eu sei que ninguém gosta do silêncio. Gente, é horrível. Eu não sei se você já tentou conversar com uma pessoa e você fala e a pessoa fica calada. Talvez você, quando foi brigar com o seu cônjuge, com o seu relacionamento, você brigando com aquela pessoa e a pessoa calada, parece que você ficava com mais raiva ainda da pessoa, porque ela ficava calada. Por quê? Porque ninguém gosta do silêncio. E essas duas mulheres, essas duas irmãs, Marta e Maria, elas tiveram que passar por uma dificuldade, passar pelo silêncio sobre a vida dela, porque elas mandaram uma resposta para Jesus. Jesus amava aquelas pessoas e ela fez: Jesus, aquele que você ama, ele está doente, Lázaro está doente. E a resposta de Jesus foi silêncio. Ele não foi para lá. A resposta de Jesus, por mais dura que tenha sido, foi silêncio. Ele passou 4 dias até poder chegar naquele vilarejo. Você imagina como foi difícil para aquelas mulheres? Você imagina quão difícil é receber o silêncio ou receber um não como resposta de muitas coisas que você deseja? O nosso problema é que a gente só quer resposta imediata. Você quer orar hoje e a resposta tem que vir amanhã. Você sabe que algo que você quer fazer não é algo que Deus quer, mas você diz: Deus, se não for tua vontade que eu faça isso amanhã, que eu entre nesse relacionamento, manda chover granizo e ponto. Se não chover, eu vou. O problema é que a gente não sabe esperar. E nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus, aprender a aceitar o silêncio. Temos que entender que muitas vezes portas que Deus fechou, isso não é ruim, não é necessariamente ruim, portas fechadas. E não quer dizer porque você abriu alguma porta, não quer dizer que isso seja positivo. Muitas vezes a gente está forçando e arrombando porta aí. E a gente está dando glória a Deus para aquilo que Satanás está querendo fazer na nossa vida e repreendendo aquilo que Deus quer fazer. Muitas vezes é isso que a gente está fazendo. E a gente tem que entender que as dificuldades, elas vão acontecer na nossa vida. Nós temos que entender que talvez as angústias, as dificuldades, a esperança, talvez estão sendo sepultadas, como estava sendo sepultado Lázaro naquele dia. Talvez você está angustiado, está triste, está desanimado, mas a palavra de Deus para mim e para você é: não desista agora. Não desista agora. Continue sendo fiel, mesmo sem você entender, mesmo que não faça sentido. Eu sempre falo, não fazia sentido Jesus voltar para aquela cidade de Betânia, a tal ponto que os discípulos falaram: Jesus, o povo tentou te matar agorinha lá, você vai voltar para aquele lugar? E Jesus, ele responde: quem anda de dia não tropeça porque vê a luz, mas quem anda à noite tropeça porque nele não há a luz. O que Jesus está falando é que quem anda fazendo o que é correto, por mais difícil que possa estar sendo, por mais dificuldade que possa estar acontecendo, não vai tropeçar. Mas aquela pessoa que anda fazendo o que é errado, que anda falando mal das pessoas, que anda fazendo intriga, uma hora ou outra, essa vai tropeçar, porque nela não há a luz. A Bíblia fala lá em Lucas 8,17: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Então, por mais difícil que esteja a sua vida, por mais difícil que o silêncio de Deus esteja sendo na sua vida hoje, entenda, Ele não te abandonou, Ele não te esqueceu. Marta, ela chega para Jesus e diz:
Não tem problema você levar para Jesus os seus medos, os seus desafios, a sua angústia, o seu desânimo. Não tem problema você levar para Jesus tudo aquilo que você está passando ou está enfrentando, porque o que Ele está dizendo é que Ele é o Deus do impossível, que traz vida aonde há morte. Ele diz que eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que alguém morra, vai viver eternamente. E Deus te trouxe aqui hoje, nessa noite, porque talvez os teus sonhos estavam morrendo. Talvez a tua vontade de continuar estava acabando. E Deus está querendo tirar do seu coração hoje, nessa noite, todo o seu medo. Ele quer restaurar o seu sonho, a sua vida. E é por isso que ele fala para Marta: calma, Marta, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Pare de olhar para a circunstância, pare de olhar para a dificuldade. Comece a olhar para Jesus. Comece a confiar em Jesus, comece a depender dele. Pare de olhar para o seu problema. Esse talvez é o nosso maior desafio. Parar de olhar para a dificuldade e começar a olhar para Jesus. Parar de olhar para a morte e começar a olhar para a vida. Esse é o desafio que o salmista fala lá em Salmo 121, versículo 1 e 2. Ele diz: eu levanto meus olhos para o monte, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o que eu acho interessante é que o salmista está dizendo, porque o alto dos montes era o lugar que aquele povo costumava fazer os templos idólatras, fazer as imagens dos deuses que eles cultuavam. Ele estava dizendo: olha, para onde é que eu vou olhar? Eu vou olhar para o monte, mas eu sei que não é do monte que vai vir o meu socorro. O meu socorro, ele vem de Deus que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do meu Deus. Por mais difícil que esteja sendo a minha vida, entenda, Deus, ele não vai te livrar da provação, mas ele vai te livrar na provação. Ele vai te proteger na provação. Ele não vai te proteger que você passe por ela, porque você precisa passar por ela. Mas nela você não vai estar sozinho. Deus, ele não livrou aqueles homens da fornalha de fogo, mas na fornalha de fogo Deus protegeu ele. Deus não livrou Daniel das covas do leão, mas na cova do leão Deus protegeu Daniel. E é isso que você tem que entender. Isaías 40, 29 e 31, ele diz: e ele fortalece ao cansado, e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Não desista agora. Você não pode deixar que o problema ou a dificuldade que está te rodeando, que está rodando sua vida, pare você. Por mais difícil que esteja acontecendo, para aquelas duas mulheres, gente, já fazia 4 dias, já estava fedendo o corpo do irmão dela. Você consegue enxergar o que estava acontecendo com aquelas mulheres? Para aquela mulher, naquele contexto, elas dependiam totalmente de Lázaro, que era seu irmão. Elas não eram casadas, elas iam viver sem ninguém para cuidar delas. Elas perderam todas as suas esperanças quando seu irmão morreu, e já fazia 4 dias. E o que eu acho interessante é que Jesus, ele já estava vendo o que iria acontecer, e é por isso que ele ora e diz: Pai, eu te agradeço, porque sempre me ouve. Lázaro não tinha ressuscitado ainda, o milagre não tinha acontecido, mas Jesus já estava agradecendo. Fé é justamente isso, é enxergar o que ainda não aconteceu, é acreditar mesmo sem a gente estar vendo. Nós precisamos ter fé, ter uma vida cheia de fé, olhar para Jesus, parar de olhar com os nossos olhos e começar a olhar com os olhos de Jesus, por mais difícil que esteja em sua vida.
Por mais complicada que esteja a sua vida financeira, comece a enxergar com os olhos de fé. O que é que está faltando, pastor, para eu enxergar o meu milagre? Talvez o que está faltando para você conseguir enxergar o seu milagre é apenas tirar a pedra. Olha para o irmão que está ao teu lado. Diz assim: tire a pedra. Olha para o outro e diz: tire a pedra. Gente, o milagre já aconteceu. O que está faltando muitas vezes acontecer é você fazer a sua parte. Quando Jesus agradece a Deus, ele já sabia que Lázaro tinha ressuscitado, só que ninguém estava enxergando o milagre, ninguém estava vendo o milagre que já tinha acontecido, porque tinha uma pedra lá na frente. E Jesus falou: quer ver o milagre? Vai lá e tira a pedra. Vai lá e começa a fazer a sua parte. E talvez tem muita coisa que não está acontecendo na sua vida ainda, porque você não está fazendo a sua parte. Porque você não está indo lá e tirando essa pedra que está no meio do caminho, para que você enxergue o milagre, para que você enxergue a provisão. Se você desanimou na sua jornada, comece a buscar intimidade, comece a buscar mais o Senhor, não desista. A Bíblia fala em Gálatas 6:9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Se você errou, se arrependa. Muitas vezes você errou em alguma coisa e você não quer reconhecer o seu erro, você não quer tirar sua pedra. Se arrependa, mude o caminho, tente de novo. Está sem esperança? Comece a ter fé naquilo que Deus vai fazer. Tem um milagre para você na sua frente, e talvez o que você não está enxergando é porque existe uma pedra que você tem que mover, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Salmo 25:3 diz assim: nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Nós precisamos confiar em Deus, mesmo que esteja difícil, mesmo que tenha dificuldade, mesmo que tenha problema. Deus, Ele está cuidando de tudo na sua vida. Para que a gente possa finalizar, Jeremias 17, versículos 7 e 8. Fala sobre a confiança no Senhor. Diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, e nem ficará ansioso no ano da seca, e nem deixará de dar o seu fruto. Assim tem que ser a nossa vida. Uma vida como uma árvore plantada junto ao ribeiro, uma vida de confiança em Deus, porque é ela que vai fazer a diferença na sua vida. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que é que está fazendo você ter medo, eu não sei quais são os problemas que têm se levantado para parar a sua vida, mas Deus te trouxe aqui para dizer a você que você não desista agora, que você não pare, por mais dificuldade que tenha, Ele vai continuar agindo na sua vida, Ele tem algo novo para você, você só precisa crer que Ele está cuidando de você, amém? Amém. Vamos ficar de pé, parece que está acabando? Louvor, vem para cá, louvor. Feche teus olhos aí no teu lugar. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor conhece a nossa história. Muito obrigado porque o Senhor sabe tudo que estamos enfrentando hoje.